Vamos agora falar sobre o passado contínuo. Lembrando lá do presente contínuo, que são aqueles verbinhos que terminam em ing. Indo, indo, ando. Vamos olhar aqui a figura. Nós vemos aqui que às 4 horas, 4 o'clock, o Paul aqui estava nadando. E agora, às 6 horas, ele está assistindo TV. Então vamos olhar aqui as frases. It's 6 o'clock now. Agora são 6 horas. Paul is at home. O Paul está em casa. He's watching TV. Ou he's watching TV. Ele está assistindo TV. At 4 o'clock, he wasn't at home. Às 4 horas, ele não estava em casa. He was at the sports club. Ele estava no clube de esportes. He was swimming in the pool. Ele estava nadando na piscina. Pool, piscina. He wasn't watching TV. Ele não estava assistindo TV. Então perceba aqui que nós temos várias ações durante a linha do tempo. Por exemplo, às 3h30 ele começou a nadar. He started swimming. Às 4 horas e nos períodos que antecedem e que passam as 4 horas, ele estava nadando. He was swimming. Ele estava nadando. E às 4h15, ele terminou de nadar. He finished swimming. Então, o que acontece aqui, pessoal? O passado do tempo contínuo, ele é construído utilizando o verbo to be no passado, was e were, mas a partícula ing. Por exemplo, eu estava fazendo. Como é que eu uso o verbo to be para o I? I was. Eu estava fazendo. Como que é o verbo fazer? Do. Então fica I was doing. Assistir. He was watching. She was playing. It was raining. Estava chovendo. We were living. You were doing. They were watching. Então, quando nós queremos construir a forma afirmativa de uma frase no passado, nós utilizamos o sujeito, I, he, she, it, we, you, they, verbo to be, was ou were, e o verbo conjugado com o ing. Se eu quero colocar na forma negativa, eu simplesmente adiciono o not. Então, em vez de dizer I was doing, eu estava fazendo, eu digo I was not doing. Ou, contraindo, I wasn't doing. Então, como que fica aqui? I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We were not ou we weren't. You were not ou you weren't. They were not ou they weren't. Ok? E se eu vou fazer uma pergunta, aquela nossa velha regrinha, verbo auxiliar na frente da frase. Was I doing? Was he watching? Were you living? Were they playing? Tá? Vamos ver aqui algumas frases de exemplo. What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? O que você estava fazendo às 11h30 de ontem? Você estava trabalhando? Were you working? What did he say? I don't know. I wasn't listening. O que ele disse? What did he say?
O que ele falou? O que ele disse? I don't know. Eu não sei. I wasn't listening. Eu não estava escutando. Ah, mas não está escrito listening. Yes, está, mas este verbo nós falamos como se esse T não existisse, tá? Então você fala listening. It was raining, so we didn't go out. Estava chovendo, então, nós não saímos. We didn't go out. In 2009, we were living in Canada. Em 2009, nós estávamos vivendo no Canadá. Today, she's wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers. Hoje, ela está vestindo uma saia, mas ontem ela estava vestindo calças. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Eu levantei cedo ontem. Era uma bela manhã. O sol estava brilhando e os pássaros estavam cantando. Então, para resumir aqui, no presente contínuo, nós falamos I am, he is, you are. O verbo to be conjugado no presente, mais a conjugação do verbo com o ing, para indicar o tempo contínuo. No passado, nós utilizamos o was e o were como verbo to be, para mostrar o passado, e utilizamos também a conjugação do verbo com o ing. Então, onde ficaria I'm working, eu estou trabalhando. Se eu for para o passado, I was working. E aí eu digo quando? No passado. At 10:30 last night. It isn't raining. Não está chovendo. Presente. It wasn't raining when we went out. Não estava chovendo quando nós saímos. Passado. What are you doing? O que você está fazendo? What were you doing at 3 o'clock? O que você estava fazendo às 3 horas? Ok? Então, nos vemos na próxima aula.